Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Semana passada estivemos falando sobre o fim, mais exatamente sobre os sinais dos fim, os sinais dos tempos. E sobre as coisas que Jesus falou e que estão registradas em Mateus capítulo 24. Falávamos semana passada que o que ele chamou de princípio das dores e tempo de tribulação são tempos difíceis, onde há muita falsidade, onde há egoísmo, discórdia, perseguição. Falamos também sobre a iniquidade que se multiplicaria ao ponto de esfriar o amor de quase todos. Então esse período de desamor intenso culminaria no que a Bíblia chama de apostasia da fé. Paulo diz que muitos apostatarão da fé, abandonando a fé para querem doutrinas de demônios e outras doutrinas. E isso coincide com o que a Bíblia dizia nas palavras de Jesus, que aparecerão muitos falsos cristos e falsos profetas, pois essas pessoas induzirão estes cristãos superficiais, essas pessoas que não têm nenhum desejo de se aprofundarem no conhecimento da palavra, facilmente serão enganados por essas pessoas também, por causa desses falsos cristos, ou seja, os falsos messias, as falsas propostas, as falsas soluções que se apresentariam para este mundo. E finalmente, como estava lá no versículo 14, dizendo: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu comentava com os irmãos que este para mim é o maior e único sinal realmente apontado por Jesus como sendo o que antecede o fim. E comentava com os irmãos que nunca se viu em toda a história da humanidade, não era nem de se imaginar o que está acontecendo nos nossos dias, de como o evangelho está se espalhando por todo o mundo por causa das redes sociais, por causa da internet. Não há quem não possa ouvir o evangelho, quase que se pode afirmar isso, já que mais da metade da população do mundo está ligada a pelo menos uma rede social. Enfim, o evangelho está se espalhando e o mundo todo está ouvindo falar do evangelho. Versículo 14 de Mateus 24 diz assim, falando da grande tribulação: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Em uma série de expressões aqui, Jesus deixa claro, em primeiro lugar, que neste tempo, o inimigo, o anticristo, que ele chama aqui de abominável da desolação, já terá se apresentado, já terá sido manifesto ao mundo, não como anticristo, mas como um grande líder, alguém que vem para resolver os problemas, e já estará invertendo a situação das coisas, porque a expressão que ele usa é que ele vai estar trazendo abominações e desolação, inclusive no lugar santo. É bem verdade que há uma grande, profunda promessa aqui em relação especificamente ao povo de Israel, e falando em lugar santo, etc. Mas, se formos pensar aonde está habitando o Espírito Santo de Deus hoje, ele habita na igreja. Portanto, no meio da igreja, começará a haver, inclusive, pessoas se desviando, princípios sendo abandonados, verdades bíblicas sendo transformadas, sendo mudadas, sendo reinterpretadas. Afinal, nós estamos vendo leis do nosso país sendo reinterpretadas tantas vezes de acordo com a vontade de homens. Então, as leis de Deus também passarão a ser reinterpretadas e cabe a você escolher ao que é que você vai seguir, a quem você vai ouvir. Mas aí ele diz assim: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Querendo dizer que, se pensarmos em Judéia, Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Podemos pensar que, fazer uma aplicação de que nós estaremos pregando, falando do Senhor, e vai haver um momento de fugir. Paulo já há muito tempo dizia para um dos seus filhos na fé: olha,
foge das paixões da mocidade, mostrando que há coisas que a gente não combate, há coisas que a gente não bate de frente, coisas que nós literalmente precisamos fugir, e isso naqueles dias vai acontecer inclusive de uma forma diferente. Mas são 3 expressões que ele usa de alerta para o seu povo: fugir, não descer e não voltar atrás. Aqui as expressões se referem ao dia a dia, coisas das pessoas, mas eu quero que você preste atenção sobre estas coisas, sobre as tentações que chegam até você já nos nossos dias, que tentam fazer você descer, você que já subiu, já cresceu, já alcançou patamares mais elevados de comunhão com Deus, da sua vida com Deus, é tentado às vezes a relaxar e pensar, olha, estava bom no patamar um pouco abaixo, eu não preciso fazer isso, e está sendo tentado a voltar atrás, a descer. Não voltar atrás é outra expressão que ele usa, porque nós avançamos andando com Cristo. Paulo diz, eu sigo para o alvo, sigo em frente, nós vamos em frente, e de repente vem a tentação de voltar para trás, porque lá atrás era mais cômodo. Porque lá atrás nós tínhamos controle da situação, porque lá atrás não havia motivo de nós termos medo. O Senhor sabe o que você está passando e sabe da tentação que você sofre para voltar atrás. Aqui ele fala para buscar a capa. Aí vem uma série de alertas dizendo, ai das que estiverem grávidas. Você, minha serva, minha amada, que está para casar ou está recém-casada, não precisa ficar com medo de ter filho. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que nós temos coisas às quais nos apegamos, pessoas às quais nos apegamos. E realmente estas dependências, esses laços, essas relações, nesta hora vão tender a complicar um pouco mais a tomada de decisões. O que é que eu faço? Porque outras pessoas vão depender de mim. Enfim, ele diz, olha, não é que não esteja grávida, mas ele diz, olha, há que saber que haverá uma necessidade adicional para aqueles que estiverem nessa situação. Depois ele faz alguns alertas também para o povo judeu, mas ele diz assim, porque diz que ore para que a fuga não se dê no sábado. Nós não somos o povo que guarda o sábado, guardamos o dia do Senhor, mas nada de maneira que nos impeça de correr, de andar mais do que tantos passos. Então ele está se referindo especificamente ao povo que tem este cuidado, essa necessidade de guardar de uma determinada forma, diferente da nossa, o dia de sábado. E aí Jesus fala assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nunca, jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, além do aparecimento do anticristo, além da morte, da destruição, além das abominações, além da fuga em massa das pessoas, além da mudança de valores, porque ele diz, olha, não volte a paz para buscar uma capa. Pessoas, nós precisamos repensar, porque a nossa comunhão com Deus está acima de todas as coisas. Ele diz que a grande tribulação vai acontecer. E grande tribulação não é o que nós estamos passando. É algo muito pior, porque como Jesus diz aqui, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer da mesma forma. Eu dizia semana passada que outros sinais que são tão apontados por vários pregadores apocalípticos, por várias pessoas que falam dos tempos do fim, são sinais que se repetem ao longo da história da humanidade, ora mais intensos e ora menos intensos. Por exemplo, terremotos, por exemplo, fome. Por exemplo, doenças, pestes, nós estamos aí com o retorno de pestes. Enfim, coisas acontecendo que não podem ser sozinhas sinais e comprovações de que o Senhor está voltando. Mas a evangelização do mundo é o grande sinal de que Ele está voltando. Mas aí Jesus fala assim, aqueles dias serão abreviados. E eu faço aqui um comentário muito propício, muito adequado para esta hora, que é o seguinte, nós vemos tanta gente na televisão, nas redes sociais, na internet, fazendo prognósticos, fazendo previsões políticas, econômicas, científicas, sociológicas e até de futurologia. Pessoas estão fazendo mais e mais previsões do que vai acontecer. Nestes dias, a Bíblia diz que o Senhor vai abreviar os dias, vai diminuir o tempo e todas as previsões vão cair por terra, porque
porque vai permanecer aquilo que é a vontade do Senhor. Tudo que estão dizendo que vai acontecer, tudo que dizem que, olha, desse jeito, daqui a tanto tempo vai sair isso, vai ter disponível tal coisa e tal, tudo cai por terra. Como o Senhor disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amado, apegue-se cada vez mais à palavra do Senhor, porque ela não volta vazia. Agora, diz que o povo santo vai ser salvo, e é por isso que aqueles dias vão ser abreviados. Deus tem os olhos dele em você, e você que ama o Senhor, e você que entregou a sua vida nas mãos dele, e você que já declarou Jesus como Senhor de sua vida, o Senhor tem um cuidado especial, e por sua causa, por minha causa, por nossa causa, o Senhor diz: eu vou abreviar aqueles dias, porque eu quero que o meu povo consiga se salvar. Deus não força ninguém a tomar uma decisão por ele. Esta é mais uma das afirmações bíblicas que me fazem entender que realmente ele deixa a escolha para nós. Ele providenciou tudo que é necessário, salvação é totalmente de Deus. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, decidiu que ele providenciaria a salvação, que Jesus morreria pelo pecado de todos e que aqueles que quisessem escolheriam: Senhor, eu quero ser salvo. Este é o povo escolhido. Este é o povo pelo qual o Senhor reduz os dias de sofrimento, dias de provação, lá do final dos tempos. Neste tempo, o livro de Apocalipse acrescenta uma informação de que a igreja vai estar sendo guardada. Apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor vai impedir muita coisa de chegar até nós. É aquela figura apocalíptica da mulher que é levada ao deserto, no meio de sofrimento, no meio de dificuldades, mas ela está sendo guardada pelo Senhor. Então, quem vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Há um grupo de pessoas que hoje frequenta as igrejas cristãs, que hoje tem aprendido mais da palavra de Deus, mas que está muito ligado nessas questões de sinais, de operações, e infelizmente coloca isto acima da sua vida pessoal com Deus, acima da sua obediência à palavra de Deus. E como o inimigo é esperto, ele é astuto, ele vai simular grandes sinais, grandes operações do engano, para, se possível, tirar alguns desses eleitos do mesmo povo, de dentro do povo de Deus. Então ele repete as afirmações do período do princípio das dores, do período da tribulação, dizendo dos falsos profetas, dos falsos cristos, dos falsos cristãos, dos anúncios mentirosos, das soluções falaciosas e messiânicas sendo apresentadas por aí. E Paulo diz: olha, nesse tempo as pessoas sentirão como coceira nos ouvidos, procurando mestre segundo as suas cobiças. E alguns estarão correndo atrás de um local, de outro, procurando aquilo que eles gostam de ouvir, em vez de procurarem a sã doutrina para andarem de acordo com a palavra de Deus. Operações de mentira, milagres forjados, ilusão em alta escala, enfim, um caos, principalmente para os superficiais na fé. Seja você profundo, aprofunde-se, nós pregamos há alguns domingos, aprofunde-se no Espírito, tenha comunhão com Deus, ore, medite na palavra de Deus e principalmente pratique a palavra de Deus, porque haverá verdadeiros abutres, urubus espirituais sobre os cadáveres humanos, sobre as carniças daqueles que desistiram de andar com Deus. Versículo 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, é o que diz Mateus 24, 26 e 27. Se por um lado haverá muitas operações do engano, muitas coisas mentirosas, muitas ilusões, por outro lado, e muita cegueira, por outro lado, o Senhor diz: quando eu voltar, todo olho verá. Em contrariedade à cegueira espiritual, ele diz: olha, quando eu voltar,
todo olho vai enxergar a minha vinda. O sinal de Jesus é inconfundível e ele será universalmente visível, não haverá dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Veja que agora é um período de lamento, porque vão se dar conta que não acreditaram no que você testemunha, no que nós pregamos nesta igreja e tantos outros estão pregando nos bairros aqui ao redor, nessa cidade, nesse estado, nesse país, neste planeta, a respeito do Senhor Jesus. Muitos se lamentarão, porque não deram ouvidos ao que deveriam ter dado. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E está se preparando para o que a Bíblia chama de grande arrebatamento dos escolhidos. Mudanças cosmológicas, sem explicação, coisas nunca antes vistas. Cientistas vão tentar explicar, está acontecendo isso, deve ter sido isso que entrou muito perto da Terra, então vão tentar achar muitas explicações, mas é o Senhor que vai causar mudanças até no cosmos, naquilo que a gente conhece, na estabilidade do cosmos. O poder e a glória de Deus serão vistos, e o arrebatamento dos escolhidos vai acontecer. Uhul! Você e eu seremos levados para habitar no lugar que o Senhor foi para preparar. Como o pastor Écio leu ao início do culto, não fique preocupado, não se turbe o seu coração. Você crê em Deus, creia em Jesus, Ele é o seu Salvador, não é a sua igreja, não é o seu pastor, não são as suas boas obras, não são as coisas que você faz de bem. Tudo isso é importante, mas é o Senhor Jesus, o único que te salva, o que pagou o preço para te salvar. E Ele mesmo diz, eu vou voltar. Quando? Quando tiver preparado o lugar para vocês. O lugar deve estar preparado, querido, porque o Senhor está prestes a voltar. Ele quer que nós estejamos aonde Ele está, e é por isso que Ele vem nos buscar. Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, portanto, o Senhor mesmo, o próprio Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você quer estar para sempre com o Senhor? Você quer ser levado com Ele naquele dia? É tempo de se preparar. Hoje é dia de salvação. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode estar no meio deste povo. Você pode ser daqueles que comemora, que diz, oh glória, porque o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Eu quero concluir com uma pergunta feita por Jesus um pouquinho depois desse texto, porque os discípulos se aproximaram dele no início desse ensinamento com uma dúvida. Eles disseram para ele, Senhor, conta para nós quando vai acontecer e quais serão os sinais, ou qual será o sinal da tua vinda. E ele então agora devolve uma pergunta para eles, dizendo o seguinte, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor está confiando a você responsabilidades. O Senhor está colocando nas suas mãos possibilidades, alternativas nas suas mãos para que você decida, para que você escolha, e pessoas são dependentes das suas escolhas. E diz aqui que quando ele voltar, ele vem buscar esses servos fiéis e prudentes. Ele não vem buscar aqueles que impressionam com as coisas, mas os fiéis e os prudentes. E a minha oração de hoje é por você, pela sua casa, pela sua família, para que você esteja contado
entre os fiéis e os prudentes. Quero convidá-lo nesse momento aí, na tranquilidade do seu lar ou onde você estiver, a tirar um tempo agora para falar com Deus e dizer: Senhor, eu quero estar no meio do teu povo quando tu voltares. Eu quero ser levado para as alturas juntamente com o teu povo. Eu quero ser encontrado fiel e prudente. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor primeiramente é fiel. E obrigado, Senhor, porque tudo que tu fizeste é para facilitar a nossa escolha. É para nos conduzir a fazer as escolhas corretas. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e graça para andarmos de acordo com a Tua palavra sempre, para termos entendimento da Tua vontade e escolhermos obedecer a Ti em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, que este ouvinte, que esta querida ouvinte, esses que estão agora entendendo que precisam ter uma vida mais séria contigo, que precisam organizar a sua questão espiritual, que tu estejas dando a eles a determinação, as forças necessárias para se levantarem, se erguerem e se colocarem no meio do teu povo, para andarem juntos para este encontro com o Senhor lá no final. Sustenta a todos nós, ajuda-nos a falar deste evangelho, Senhor, enquanto é tempo, e que muitos ainda sejam salvos. Amigos, chegados, parentes, familiares ou pessoas desconhecidas, leva, Senhor, este evangelho através de nós, até onde tu quiseres, e salva essas pessoas que ainda não estão no aprisco. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter estado conosco. Estude a Bíblia, medite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Deus o abençoe, obrigado.